Muitíssimo obrigado, meu querido amigo, irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima. Quero cumprimentar também aqui o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Os demais senadoras, senadores, alguns presentes, outros que estão a caminho de Brasília. Mas eu quero saudar também os funcionários dessa casa, assessores, e você, minha irmã brasileira, meu irmão brasileiro, que está nos acompanhando aqui nessa segunda-feira, dia 3 de novembro. Olha, finalmente, e nós temos que celebrar um Estado que se levanta e enfrenta o que tem que enfrentar. É para isso que existe o Estado, para garantir a lei, a ordem, para todos. E há quantos anos a gente sabe dos desmandos que acontecem, com todo respeito às outras cidades, os outros estados brasileiros. E eu digo isso como um cearense que amo a minha terra, mas pense no lugar bonito, aquele Rio de Janeiro. Um cartão postal do Brasil, lugar mais conhecido do Brasil no mundo, né, com tanta explosão cultural, um povo fabuloso, hospitaleiro, mas que há décadas vive sob domínio do crime. Ou alguém discorda de mim? Há décadas, mais de 20 anos, você vê se proliferar nas comunidades do Rio de Janeiro o crime, sem uma ação efetiva do Estado. Então, senhor presidente, nós estamos vendo finalmente uma atitude firme e corajosa das polícias do Estado do Rio de Janeiro, no enfrentamento ao império do crime comandado por facções. Uma mega operação foi realizada no dia 29 de outubro, reunindo 2.500 policiais. Essa foi a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, com mais de 100 mandados de prisão nos complexos da Penha e do Alemão. Ao final da operação, foram contabilizados, infelizmente, ninguém gostaria de ver mortes, são vidas, mas o enfrentamento é necessário e tivemos aí 120 mortes, 121 na realidade, sendo 4 policiais, verdadeiros heróis de guerra. Porque o que aconteceu no Rio, o que acontece no Rio de Janeiro é guerra. Foram apreendidos mais de 100 fuzis de grosso calibre. A turma, eu tive lá recentemente no Rio de Janeiro, o pessoal não tem receio de andar na rua, em certos locais, com fuzil à mostra. Locais que a polícia não entra há décadas. Tem que ser retomado. Tem que ser retomado. Claro. Nós precisamos, antes de mais nada, senhor presidente, entender um pouco da história da formação do Comando Vermelho, que junto com o PCC de São Paulo, são as 2 maiores organizações criminosas do país, com ações internacionais, inclusive. Sua origem se deu na década de 70, dentro do sistema prisional da Ilha Grande, mais precisamente na colônia penal Cândido Mendes, que abrigava presos comuns, ladrões e assaltantes, ao lado de presos políticos, olha que interessante, detidos pelo regime militar. O objetivo estratégico dessa junção era o de enfraquecer a organização e abater o moral dos presos políticos. Mas os efeitos foram justamente opostos. Com o convívio, houve troca de conhecimento e experiências com a consolidação gradual de laços de camaradagem entre eles. Muitos dos presos políticos, oriundos do movimento de luta armada, tinham recebido, inclusive, treinamento de guerrilhas em Cuba. Tinham experiência em organização clandestina, disciplina, manejo de recursos financeiros e comunicação segura. O nome inicial da organização criminosa foi, abro aspas, Falange Vermelha, numa espécie de homenagem ideológica às orientações recebidas do movimento político, com forte influência das ideias comunistas. Daí a escolha do, abro aspas, vermelho.
A partir de 1980, a organização passa a adotar como denominação, abro aspas, o Comando Vermelho, com foco no tráfico de drogas e o crescente domínio das comunidades mais pobres que vivem sob os morros do Rio de Janeiro, um território ideal para a proteção contra investidas policiais. Vários fatores contribuíram para o seu crescimento. A ausência do Estado nessas comunidades economicamente mais pobres, superlotação e falhas do sistema prisional, rentabilidade do tráfico de drogas que permitiu o fácil acesso às armas de fogo. Aos poucos, o grande negócio passa a ser o domínio territorial, superando os ganhos financeiros com as vendas das drogas, pois agora faturam mais com cobrança de taxa de segurança a todos os moradores, extorsão dos comerciantes e empresários, vendas exclusivas de serviços essenciais como gás de cozinha e outras taxas adicionais impostas para a realização de qualquer evento público. Até a internet é dominada por essas facções hoje, não apenas no Rio de Janeiro, mas em vários lugares do país, e eu vou mostrar aqui. O crime não quer ficar mais restrito ao tráfico de drogas, pois enxerga a oportunidade de funcionar como um governo paralelo, através do clima de terror. Por isso que são terroristas, é terror. Implantado pelo uso indiscriminado das armas. O direito de ir e vir do cidadão é negado. É um clima de medo. E foi revelado as declarações das mães de muitos dos que foram mortos, falando que não queriam que o filho entrasse no crime, que ele escolheu isso. É impressionante como é que o governo Lula não declara essas facções como terroristas ainda. Vários países já fizeram, Paraguai, Argentina, ao redor do mundo, muitos outros, e o governo Lula continua sem bater firme com relação a essa necessidade para salvar o Brasil. Não existe na América do Sul nenhum país onde as facções criminosas dominem territórios em áreas urbanas, como existe aqui, na proporção que existe aqui no Brasil. Só em áreas rurais, como é o caso das Farc, que durante décadas praticaram narcoterrorismo na Colômbia. A gente sabe, teve séries, Pablo Escobar, tantas outras situações mostrando isso. No Brasil está ocorrendo um verdadeiro êxodo urbano só registrado, senadora Damares, em situações de guerra civil. Atualmente existem 88 facções atuando em nosso país. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado já está faturando mais com atividades legais do que com o tráfico. Só no ano de 2022, o Comando Vermelho e o PCC, as duas organizações criminosas mais poderosas, movimentaram 147 B de bola e de índio, bilhões de reais na exploração de bens lícitos, enquanto que no tráfico de cocaína o movimento foi de 15 B de bola e de índio. Olha só, quase 10 vezes mais já o legal, porque o Estado deixou, permitiu. Segundo estudos realizados em 2022 pela Confederação Nacional da Indústria e pela Fiesp, e pela Firjan também, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o volume total econômico movimentado por essas facções estava estimado em 400 bilhões de reais. E aumentou muito mais com as bets, tá? Tá aí as manchetes dos grandes veículos de comunicação tradicionais do Brasil, mostrando que essas bets liberadas com as digitais do governo Lula, que diz proteger os mais pobres, essas bets estão fazendo com que o crime organizado lave dinheiro aos montes, aumente seus lucros aos montes. É isso que está acontecendo no Brasil. Piorou a situação. Em pesquisa recente, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Folha de São Paulo, olha só, através do Datafolha,
mostrou que atualmente 23,5 milhões de brasileiros vivendo em áreas dominadas pelas facções. Já estima-se que esse número chega a 60. Está sendo rápido, como está se alastrando. Por isso que tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação do Estado. Esse é um mal que vem se alastrando por estados brasileiros, como no Nordeste. Os estados do Nordeste, em função da omissão dos governos do PT, com destaque para a Bahia e o Ceará, o meu Ceará, que possuem as cidades mais violentas do Brasil. Inclusive, nós tivemos uma ação esse final de semana, senadora Damares, no Ceará. Parabéns aos policiais militares que fizeram uma operação num contexto bem menor do que do Rio de Janeiro, operação de sucesso também, e que nós tivemos lá no Ceará. Eu não vi ninguém falar em chacina, porque a guerra não é técnica, é narrativa. Porque o governo é do PT lá, não se fala em chacina. São 7. Já que o governo do Rio de Janeiro não é do PT, aí vem aquele estrondoso. Quer dizer, é uma questão ideológica, partidária. Infelizmente, no Brasil, isso está virando. Mas olha só, que eu quero relembrar aqui. De novo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 12, me digam se isso é coincidência, dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão na Bahia e no Ceará, que são estados administrados por quem? Pelo PT. Isso não é coincidência, senhor presidente. Dos 12, 10, os mais violentos do Brasil. O primeiro do Ceará, Maranguape, terra do Chico Anísio. Há muito tempo que cidades do interior e bairros inteiros de Fortaleza estão dominados por facções. Chacinas, extorsões, expulsão de moradores já se tornou rotina, uma inaceitável rotina. Recentemente chamou muita atenção a operação de desocupação, onde moradores do conjunto residencial Cidade Jardim 1 se retiraram às pressas de suas residências, escoltados pela polícia militar do governador do PT. É humano. Chega ao cúmulo de mandar a polícia, não, escolta para sair das suas casas, para entregar para o tráfico. Parece brincadeira, parece piada, mas não é. É trágico. Pacatuba, cidade localizada na região metropolitana de Fortaleza, também sofre com pressão das facções e os moradores tiveram que abandonar suas residências às pressas, sob a ameaça de morte, assistido pela omissão do governo petista. Morada Nova tem um distrito inteiro chamado Uiraponga, que é fantasma a cidade. Ninguém tem coragem de morar mais no distrito inteiro. Escolas abandonadas, igreja, tudo. Porque os traficantes, aqui não. Aqui é uma zona aqui que ninguém aceita morar. É tudo abandonado. Já foi veículo de comunicação do Brasil mostrar isso. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, essa é mais uma demonstração inequívoca da falência do governo estadual diante do crime, pelo menos no meu estado. Dentre seus vários negócios legais, o crime resolveu controlar, inclusive, a venda da água de coco na orla de Fortaleza. Água de coco, que a gente exporta para o mundo todo, de Paraipaba, no Ceará, está chegando em Fortaleza, está sendo dominada pelas facções criminosas. No Ceará, é cada vez maior a participação do crime nos processos eleitorais. Chegou lá, senhor presidente. Tal situação foi reconhecida pelo próprio presidente do TRE Ceará, desembargador Raimundo Nonato da Silva, que fez a seguinte declaração estarrecedora, abro aspas, o Estado legal foi engolido pelo Estado marginal, fecho aspas. Presidente do TRE, olha a situação da Terra da Luz,
que querem porque querem transformar em terra da sombra, em terra das trevas, mas nós não vamos deixar. Estamos chegando numa situação crítica. Até a política, nós estamos vendo como está sendo dominada. Várias prefeituras do interior. Não fica longe daquelas séries do Netflix, o que está acontecendo no Brasil. Ou a gente acorda, ou entrega de vez e acaba com o país. A quem interessa isso? É a pergunta que o cidadão de bem faz. Tudo isso me levou, senhor presidente, desde o mês de março desse ano, a pedir uma intervenção federal na segurança pública do estado do Ceará. Está lá meu pedido, com material robusto, justificando o terror dos meus conterrâneos, para irem trabalhar, para ter o mínimo de lazer. Mas nada foi feito pelo presidente Lula, que diz gostar do Nordeste. Nada foi feito, está engavetado o pedido de intervenção. O governador nenhum pio, não querem dar o braço a torcer. Porque pelo menos a Força Nacional de Segurança, estando mais presente com a intervenção federal, o meu povo, a população cearense, ficaria um pouco mais tranquila. Mas não querem dar o braço a torcer. E recentemente, o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Lewandowski, foi ao Ceará, enquanto estava acontecendo a mega operação, no dia seguinte, de todo o Brasil olhando para o Rio de Janeiro, sabe onde é que estava Lewandowski? Recebendo o prêmio de cidadão cearense na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E sabe qual foi a fake news que ele disse? Vergonhosa. O Ceará é referência em segurança pública. Quando os números mostram do seu próprio governo que é uma tragédia humana o que está acontecendo no Ceará. É difícil. Essa turma não entende nada de segurança que está aí, presidente. Essa alienação do ministro da Justiça ajuda a explicar sobre a omissão do governo Lula diante da necessária e ousada mega operação ocorrida no Rio de Janeiro, planejada, estratégica. Ontem, no Fantástico, nós vimos como é que foi. É um governo que considera o policial um opressor e o delinquente uma vítima do sistema. Um sistema corrupto e corruptor que protege o criminoso e pune o cidadão de bem. Isso não pode continuar, pois o resultado final é catastrófico, com o Brasil podendo se tornar, de vez, um verdadeiro narco-estado. Os governos devem se inspirar em exemplos bem-sucedidos em outros países. Pelo menos 2 casos emblemáticos, senhor presidente, devem ser estudados para possível aplicação no Brasil, ambos utilizando o princípio da tolerância zero. O primeiro é a experiência de Nova York, em que o prefeito Rudy Giuliani aplicou na década de 90 a célebre teoria das janelas quebradas. O segundo é o caso de El Salvador, em que o presidente Bukele aprofundou em seu governo, a partir de 19, uma estratégia semelhante à tolerância zero, num combate maciço e militarizado ao crime organizado. Conseguiu resultados extraordinários, tanto em El Salvador como em Nova York, naquele período. O Estado voltou a tomar conta. Senhor presidente, se o senhor me der mais 1 minuto, eu me comprometo a encerrar, porque amanhã é uma data muito especial para o Brasil. Precisou acontecer tudo isso no Rio de Janeiro para que essa casa se movesse e colocasse em prática, o Senado Federal, um pedido que eu venho fazendo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que é uma CPI do crime organizado, para investigar o narcotráfico no Brasil. Eu tentei logo no início, consegui as assinaturas em 2022, protocolei, não foi deliberado pela mesa, terminou a legislatura, não fizemos. Eu avisei. Depois, conversei com o deputado Meira, de Pernambuco, da sua terra, seu nascimento, e ele
foi atrás das assinaturas lá para uma mista, já que aqui no Senado não estava saindo. Nós fomos atrás de uma mista. Ele foi atrás das assinaturas lá, eu fui atrás das assinaturas aqui. Nós conseguimos de novo, aqui. Lá faltaram 20 assinaturas. De novo não foi feito. E agora, finalmente, o Senado se move num requerimento do senador Alessandro Vieira, que amanhã nós estamos instalando a CPI desse crime organizado. E eu sou membro dessa CPI, quero trabalhar para buscar a verdade, para buscar essa solução, senhor presidente. Então, é fundamental que o brasileiro apoie essa CPI, acompanhe os trabalhos, assim como da roubalheira do INSS, que hoje tem mais uma sessão mostrando a tragédia dos aposentados, pensionistas, roubadas, que o governo Lula esperou 2 anos. Teve que ter uma matéria do Metrópolis para agir. Embora que ele já soubesse há muito tempo, pelos documentos internos. Então, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de deixar um pensamento de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um humanista nato, um pacifista, aclamado por todos os brasileiros. Abro aspas. Triunfar não quer dizer avançar sem erros ou falhas. É preciso seguir adiante, confiando na justiça divina que a todos nos observa e retribuirá a cada um segundo suas próprias obras. Sejam quais forem os obstáculos, prossegue à frente, estendendo o bem, senhor presidente. Então, precisa enfrentar o crime, claro, mas precisa de política pública, sem dúvida nenhuma, porque já está tendo hoje sentimento de gratidão da população com certas facções que chegam, que levam certos benefícios para uma fralda para a criança, um leite especial para outro alérgico, que o Estado não está chegando. O Estado tem que levar, sabe o quê, senhor presidente? Tem que levar não apenas a assistência social, mas também tem que levar lazer, tem que levar esporte, para tirar os adolescentes do caminho equivocado do tráfico, porque aí eles são presas fáceis do crime. Que Deus abençoe a nossa nação e que tenhamos outros exemplos de bem-sucedidos para o enfrentamento ao crime organizado. Que Deus salve o Brasil. Obrigado, presidente.